Salmo 140, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Ao que parece, as circunstâncias que serviram de pano de fundo para este salmo deram-se durante os anos em que Davi era parte da corte de Saul, quando a paranoia e a inveja de Saul ainda estavam se desenvolvendo. Em sua tentativa de agradar o rei, alguns oficiais de Saul espalharam mentiras sobre o jovem Davi. E prepararam armadilhas para acabar com sua reputação. O povo de Deus enfrenta situações parecidas hoje, pois Satanás é homicida, João 8,44, caluniador e acusador, Apocalipse 12,10 e enganador, 2 Coríntios 11,3. Este salmo ensina 4 lições que nos incentivam a confiar em Deus e a ser fiéis quando os servos de Satanás se opõem a nós. Primeiro, o que os pecadores fazem com o povo de Deus. Salmo 140, do versículo 1 ao 5. A presença de Davi entre os líderes de Saul era como uma luz em meio às trevas. Efésios 5, 8. Como saúde dentro de um hospital. Ao ser confrontados por um homem como Davi, Saul e seus 3 líderes poderiam mudar seu comportamento ou se livrar daquela presença incômoda. E é evidente que escolheram a segunda alternativa. Eram homens perversos, versículo 1, que tramavam mal, versículo 2, falavam que era mal, versículo 3, e praticavam mal, versículo 4 e 5. Observe que o versículo 3b é citado em Romanos capítulo 3, versículo 13, como parte das evidências que Paulo reúne para provar a depravação do coração humano. A expressão homem perverso, versículo 1, tem sentido coletivo, pois os pronomes do Salmo encontram-se no plural, versículo 2 ao 4, versículos 6 e 8. Davi precisava que o Senhor lhe desse sabedoria para se esquivar das armadilhas dos perversos e proteção para não ser vítima de seus planos violentos. Vemos a metáfora de caça em Salmos 9:16, Salmos 9:16, Salmos 31:4, Salmos 19, Salmos 119, versículo 110, Salmos 141:9, Salmos 142:3. E a imagem da língua aguçada, afiada, aparece em Salmos 52:2, Salmos 55:21, Salmos 57:4, Salmos 59:7 e Salmos 64:3. Uma vez que o povo de Deus encontra-se neste mundo perverso, devemos esperar a oposição inimiga e confiar que o Senhor nos capacitará a superá-la. João 16, versículo 33. 2. O que o povo de Deus deve fazer com os pecadores? Salmo 140, versículos 6 a 8. Em primeiro lugar, devemos declarar nossa fé no Senhor e não nos envergonhar de confessá-la abertamente. Devemos pedir humildemente que o Senhor nos conceda a ajuda de que precisamos para viver e trabalhar no meio de pessoas difíceis, que nos odeiam e que desejam que fracassemos. Sempre que Davi se encontra nesse tipo de situação, punha-se a orar e a pedir que Deus lhe desse sabedoria para discernir o que fazer e forças para fazê-lo. Aqui ele pede que Deus coloque um capacete em sua cabeça e que o proteja da dissimulação e do perigo. Salmo 60, versículo 7, Efésios 6, 17. Também ora por seus inimigos, para que seus desejos perversos sejam transformados e para que os planos de seu coração não sejam bem-sucedidos. Caso se saíssem bem, se encheriam de orgulho e praticariam perversidades ainda maiores. Nossas orações pelos ímpios devem se concentrar na mudança de seu caráter, não apenas no fim de sua perseguição aos cristãos. Davi obedeceu a Mateus capítulo 5, versículo 44. Terceiro, o que o pecado faz com os pecadores? Salmo 140, versículo 9 ao 11. Nossos inimigos acreditam que estão nos ferindo, mas, na realidade, estão apenas ferindo a si mesmos. Os problemas que causam
Os problemas que causam acabam recaindo sobre eles, pois pela lei inexorável de Deus, as pessoas colhem aquilo que semeiam. Jogaram brasa sobre a cabeça de Davi, mas Deus faria o mesmo com eles. Salmos 11, versículo 6, Salmo 18, 8, Salmo 124, Provérbios 25, 22, Gênesis 19, 24. Acabariam sendo queimados pelo fogo destruidor que havia começado com a própria língua e cairiam nas covas que haviam aberto para Davi. Versículo 10, Salmo 7, 15, Salmo 9, 15, Salmo 35, 7, versículo 8, Provérbios 26, 27. Caçaram Davi e colocavam armadilhas para ele, mas a seu tempo seriam caçados e perseguidos pelo mal. Versículo 11. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Números capítulo 32, versículo 23. Quarto, o que Deus faz por seu povo. Salmo 140, versículo 12 e 13. Lemos a história toda e, portanto, sabemos que Deus defendeu a causa de Davi, derrotou seus inimigos e cumpriu suas promessas de colocá-lo no trono de Israel. Davi fundaria uma dinastia que, por fim, traria ao mundo o Salvador. Escreveria quase metade dos salmos, expandiria e defenderia as fronteiras do reino e faria os preparativos necessários para a construção do templo. Davi foi um grande homem, pois confiou no Senhor. Mostrou-se grato a Deus por sua intervenção e tomou o propósito de viver de modo a glorificar a Deus, de modo a glorificar o Deus de Israel. Nas palavras do próprio Davi, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Salmo 138, versículo 8. E Deus honrou sua fé. Para o povo consagrado ao Senhor, o melhor ainda está por vir. Se nos entregarmos a Ele, Deus realizará o que tem planejado para nós e nos satisfará.